Bom dia, aula de sábado, práticas, né? Na verdade, de sábado, práticas e compartilhar. Hoje nós vamos praticar aí um pouco, praticar um pouco sobre os traumas, entender um pouquinho melhor. Até o final do curso vocês estão entendendo como isso tudo funciona melhor, né? E é preciso continuar, gente, né? Esse aqui não é um curso que faz o curso e pronto, ele é para a vida toda. Então, vamos aí, vamos lá. Também a gente vai hoje fazer uma prática de leve aí, com liberação de memória celular para dores físicas, tá? Mas eu já explico tudo melhor. Então, a lição de hoje é muito interessante, né? Porque as lições do curso Milagres podem ser já vistas como afirmações, já usadas como afirmações. E você pode fazer isso o dia todo. Então, acorda de manhã, tá lá no grupo do Curso Milagres. Esse curso é gratuito, né, gente? Às vezes a gente fala curso, a gente já imagina que tem um custo, né? Esse é gratuito, o Curso Milagres, né? E você pode fazer por si mesmo, na verdade, não precisa depender de ninguém. A gente só tem um grupo que é para poder estar lembrando, né, todo mundo. Então, a afirmação de hoje. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Isso aqui, gente, não é que eu sou assim, nossa, né? Sou tão iluminado que eu vou. Não é só isso. É que eu tô sempre esperando que as coisas aconteçam de fora, né? E na verdade, elas acontecem, a gente já tem ouvido, a gente já sabe disso, tem ouvido falar muito nisso, que é a partir de mim mesmo. É quando eu perdoo o mundo todo, né? Cada pessoa que me magoou, está magoando, cada acontecimento, até mesmo coletivo, planetário, tudo. À medida que eu vou perdoando isso, eu perdoo todos junto comigo. Eu levo o perdão a todos, né? Então é algo muito grandioso. O Ho'oponopono também tem essa mesma percepção do perdão, né? E o que que a gente percebe no Renascimento? Que uma das chaves principais para a liberação de tudo, gente, não existe um pozinho mágico, uma técnica mágica de verdade. Tudo isso são só meios para ajudar vocês, a gente a perceber como é para se livrar disso, se libertar disso, né? E na verdade, no fundo, é o perdão, não esse perdão religioso também, né? Como a gente passou a vida inteira ouvindo falar do tal do perdão religioso, a gente faz confusões, tá? Então, até a gente entender o que é o perdão, a gente. A frase, eu vou repetir. Eu vou repetir ela e vou ler toda ela, tá? Eu tô falando sobre o perdão, né? Porque ela fala sobre perdão. Então, a luz do mundo traz a paz a todas as mentes através do meu perdão. E a luz do mundo sou eu também. Eu sou a luz do mundo. Então, quando eu perdoo, eu levo luz para o mundo. Se eu quero mais luz no mundo, o que que eu faço? Eu uso o perdão. O perdão é o meio mais eficiente, vamos dizer assim, para curar todos. Principalmente aquelas pessoas que gostariam, eu gostaria de ajudar as pessoas, curar as pessoas, né? Ajudar minha família, ajudar as pessoas que estão sofrendo a guerra, seja o que for. É o perdão, gente, tá? E o que que é perdão? Então, eu estava falando, perdão religioso, né? A gente aprendeu sobre perdão religioso. Inclusive, a gente pede que Deus nos perdoe no perdão religioso. Pense só que para Deus perdoar nós, ele teria que condenar. Ele não seria um ser, não seria um ser de amor. Deus não perdoa nada e nem condena. Na religião a gente aprendeu que Deus é um ser primeiro, né?
como a gente, né? Ele é também, mas ele não é um ser humano, né? Ele é ele é onipotente, onipresente, ele está em tudo. E a gente aprendeu que Deus condena, né? Julga. Nós vamos ser condenados, julgados. Imagine, gente, não seria Deus, né? Então Deus não perdoa, porque Deus já é o próprio perdão e amor. Então não é Ele que vai fazer isso. Então, se nós estamos condenados, culpados no inferno, essas coisas todas, somos por nós mesmos. Somos nós que estamos fazendo isso. Deus é só perdão e amor. E Deus também, às vezes a gente fala, por que Deus fez isso comigo, né? Imagine falar isso de Deus. Porque Deus não faz nada de mal. Se ele fizesse algo de mal, também não seria Deus. Seria, né, o oposto. E como não existe oposto, só existe amor, não existe oposto também. É uma criação, gente, das religiões, da mente humana. Ela criou, a gente criou tudo isso juntos, tá? A quem criou não importa. Nós usamos muito mal nossa mente, então, o mau uso da mente humana. Usamos para criar confusão, né? Então, nós precisamos agora descriar, né? Mudar tudo isso e perceber que Deus é só amor, né? Que não condena ninguém, nem mata ninguém. Porque sim, a gente acha que Deus mata, inclusive, né? Porque às vezes a gente diz, por que Deus fez isso? Por que Deus levou aquela pessoa? Por que Deus permitiu? Não, Deus não permite nada. É tudo construção nossa. Não existe um ser que está fazendo nada. Nem Deus e nem o oposto de Deus, né? Que a gente criou também. Na verdade, só esquecemos. Alguns esqueceram mais e outros menos, né? Outros estão acordando. E o que que é acordar e despertar? É acordar e despertar é a nossa proposta aqui, para aquilo que a gente é. E quando eu acordo, o outro também acorda, porque ele vai acordar olhando para mim, percebendo em mim. Nós precisamos de modelos de pessoas é, de paz, né? Mais acordadas, percebidas do seu ser real. Então, nós estamos fazendo isso por nós e por todos. E o que é perdoar? Também perdoar tem aí uma. Eu estou falando sobre a minha percepção, tá, gente? Religiosa e outras mais que eu fui percebendo, acordando, né? Eu também estudei muito, pratiquei muito, até hoje chegar mais ou menos nisso que eu percebo, tá? Então, não acreditem em mim, de novo, nunca acreditem no que eu estou falando, duvidem mesmo. Vão fazer as suas pesquisas, as suas experiências. E perdoar é uma experiência. Eu, de fato, não perdoo ninguém. O Ho'oponopono, quem pratica ele mesmo entende como é feito o Ho'oponopono, ele também não tem relação com perdoar as pessoas. Tem a relação em perdoar a mim mesmo, e que não é perdoar como um ser superior, porque quando eu digo vou perdoar sei lá, vou perdoar aqui a Marilei, né? Vou perdoar a Marilei hoje porque ela, sei lá, ela falou algo que eu não gostei, né? Fez uma crítica que eu não gostei, porque, gente, quem tá aqui na minha posição recebe bastante crítica, né? Eu tenho que estar bem liberada do meu trauma de desaprovação, de julgamento, né? Agora eu não sofro mais, às vezes um pouquinho, porque às vezes vocês são bem bons, mas lá no começo eu sofria muito, né? Eu quis parar muitas vezes com esse trabalho, porque a gente ativa coisas em vocês também. Então, eu preciso perdoar a Marilei porque ela falou alguma coisa que, poxa, né, doeu em mim, né? Ela me criticou. E como eu faço isso? Eu não vou perdoar a Mari. Eu vou perdoar eu, em mim, a reação que eu tive com o que ela falou. O que que me fez sentir assim quando a Mari falou tal coisa? Entende? E então, e aí quando eu faço isso, eu perdoo a Mari em mim, através de mim. O perdão acontece através de mim sempre. Não tem nada a ver com o outro.
tem a ver com o que eu sinto, as minhas reações, e com as minhas crenças sobre culpa, pecado, medo. É que a gente ainda acredita que a gente é culpado de algo. E também que o outro é. E a gente fica culpando o mundo, culpando as pessoas, culpando a nós mesmos, porque a culpa foi inventada. Nós somos todos inocentes. Parece tudo besteira o que eu estou falando, eu sei, porque para mim também pareceu. Então, o curso de milagres ajuda a desfazer todo esse engano. E à medida que você vai ouvindo, lendo, praticando, você vai dizer: meu Deus, é verdade. Quantas vezes eu culpei o outro quando era eu mesmo? A Laís está falando aqui, vamos ver o que ela está falando. Legal, gente, vocês falarem as coisas, porque aí a gente vai trocando, né? Não fica só eu aqui. Olha lá, isso tudo é muito importante, porque um período da minha vida eu parei de acreditar em Deus, por revolta contra Ele, devido a acreditar que Deus permitiu acontecer coisas ruins comigo. Olha só, gente, vocês estão vendo que importante ela perceber isso? Aí a gente faz uma imagem de Deus que não é Deus, como a gente faz os nossos pais, dos nossos irmãos, de todas as pessoas. Quando a gente vai conseguindo entender tudo isso, até aquilo que a gente ouve dizer que é o próprio demônio, o mal na humanidade, o cara que está provocando a guerra, gente, tudo isso começa a ficar muito leve, porque na verdade eles só estão enganados e eles só estão se defendendo de algo que não existe. Então, um dos focos, alguns dos focos do Curso em Milagres, e não só do Curso em Milagres, do Renascimento, das verdadeiras religiões. Eu gosto muito do budismo. Olha, gente, eu venho da origem católica, tá? Então eu não estou criticando a religião. Eu venho do cristianismo do mais lá original, né? Que é o cara, que se diz o cara, né? Que é o que. Ah, e tem isso que é muito engraçado, as religiões. Eu sou a verdadeira religião, né? Não tem nada disso. Religião é amor. É isso que é religião. Não existe religião, né? Então, colocam um Deus numa caixinha que não existe. Dão identidades para Deus que não existem. Não existe, né? Como também falam de amor que não é verdade, né? Amor e ódio não cabem no mesmo lugar, por exemplo, né? Como Deus e castigo, culpa, pecado e medo. A gente vai, hoje eu vou numa igreja, se eu vou, quando eu vou, e daí eu ouço aquelas coisas de gente, nossa, ali a gente não deveria estar falando essas coisas para as pessoas, né? É minha culpa, né? Minha própria culpa. Não, ninguém é culpado de nada, são consequências. As pessoas não sabem o que fazem, né? Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Também, se Pai perdoa, é lógico que é uma troca aí, né? Claro que Deus não perdoa ninguém. Não adianta você ficar pedindo para Ele te perdoar. É uma perda de tempo. Porque Deus já perdoou, Deus nem condenou. Como Ele vai perdoar? Como que pode Deus perdoar se Ele nunca condenou? Ele é só amor. E Deus não é Deus lá, Deus em mim. Então, na verdade, o caminho é não perdoar mais, não precisar perdoar. Você ainda precisa perdoar porque você ainda está condenando a si mesmo. E, gente, a pessoa que a gente mais condena somos nós mesmos. Pode perceber, a gente passa o dia inteiro em autocrítica, em autoexigência, e isso a gente está ofendendo, né, agredindo nosso próprio ser, né, que ele não é isso. Então, o Curso de Milagres aqui diz: a luz do mundo traz para paz a todas as mentes através do meu perdão. Então, pensar que você pode colaborar para o mundo perdoando, né? Esse que é o importante. Então, o perdão é o foco. Por que que eu estou olhando essas memórias? Por que eu estou tomando conhecimento dessas coisas? E como eu me livro? Gente, é instantâneo. Você pode se livrar de tudo hoje, se você conseguir entender tudo isso. Praticar isso de verdade. Quando você perdoa. E perdoar é libertar.
não é? Eu não sou maior que você, eu não sou maior do que a Mari para dizer que eu perdoo ela. Se eu disser que eu estou perdoando a Mari, ainda estou num estado de soberba, né? De me achando, né? Quem sou eu para perdoar ela? Eu não sou mais que ela. Então, de verdade, esse perdão, eu perdoar o outro, não existe. Sempre que você for praticar o perdão, você vai perdoar onde? Em quem? Em si mesmo. Seja a pior coisa que aconteceu. É difícil. E principalmente para a gente que está ali, às vezes, conduzindo uma sessão, né, gente? Tem coisas que são muito. E aqui a gente não está medindo nada. São complexas mesmo, né? Ferem muito, né? Então você diz, perdoa. Não é tão simples. Por isso que existem formas de fazer isso. Então, como é a pessoa olhar para tudo, né? Mas nós vamos falar muito ainda sobre isso. Então, para vocês entenderem o quanto é importante o perdão. E perdão é libertação. Eu liberto a Mari através da minha mudança aqui interna de ter me machucado, de ter me ferido, de ter me agredido, sei lá o que que ela... Gente, tô só usando a Mari aqui, né, Mari? É uma brincadeira. Mas assim, não, né, como eu disse, quem tá chegando agora, né? Mas assim, a Mari falou algo, uma crítica aqui, vamos usar o meu trabalho, uma crítica ao meu trabalho, e eu me senti ferida. Foi a Mari que me feriu? Não, fui eu que me senti ferida com as coisas que eu penso internamente sobre mim. À medida que eu vou me libertando disso, a Mari pode dar um tapa na minha cara, que eu vou dar outra. Mas é porque eu sou boba? Não, é porque eu sei que isso é, ela só tá se relacionando com os pensamentos dela, com as questões dela. Eu não vou mais me sentir agredida. Entendem mais ou menos? Isso é perdoar. Então, quanto mais eu me perdoo, quanto mais eu perdoo a tudo que me agrediu no passado, que eu estou reagindo a passado, tá, gente? Normalmente, quando você está reagindo às coisas, está se sentindo ofendido, está se sentindo ameaçado, ou até atraindo, a gente acaba atraindo sim, porque a gente provoca no outro ameaças, tá bom? Às vezes aquela pessoa está sendo agressiva com você, ameaçando você, você despertou isso para ela fazer isso com você. É muito louco esse jogo, tá? Então, de novo, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você, principalmente nos relacionamentos. Às vezes eu estou reagindo ao que meu pai fez, ao que minha mãe fez, ao que eu penso sobre a humanidade, a Deus, ao que eu penso sobre mim, que eu penso que eu sou uma pessoa que merece sofrimento, merece agressão, abuso. Abuso, gente, é várias coisas, né? Abuso até de coisas simples, né? Então, quando eu faço isso, quando eu penso, por isso nós vamos estudar aqui as mentiras pessoais que foram criadas pelos traumas, tá? Então a gente vai estudar e vocês vão ver que, nossa, eu penso isso sobre mim mesmo. E quando eu penso isso é tão forte que eu desperto isso nos outros. E eu vou me atrair por pessoas que vão fazer isso comigo. É inconsciente, gente. Vocês vão dizer para mim que eu tô louca, mas é inconsciente. Daí no final, quem é todo mundo inocente, até você e a pessoa. É tudo, é um jogo que nós precisamos sair dele, que chamam de a roda de Sansara. E nós ficamos nessa coisa de morte e vida, e aqui mesmo, em vida, né? Ficamos morrendo todos os dias e vivendo de novo. Então, eu vou ler a lição, que senão eu for muito longe. Então, a luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão, até de quem já se foi, tá? Porque na verdade ninguém foi, todo mundo está aí, só não tem um corpo, né? Então, quão santo és tu que tens o poder de trazer paz a todas as mentes? Quão bem-aventurado és tu que podes aprender a reconhecer o meio para permitir que isso seja feito através de ti? Que outro propósito poderias ter que te trouxesse maior felicidade? Tu és de fato a luz do mundo com tal função. O Filho de Deus,
que é aquele que a gente não perdoa, tá? Quando eu falo filho de Deus, também, gente, tem uma pegadinha religiosa aqui, porque foi dito para nós durante a vida toda que o filho de Deus é Jesus. Só Jesus é filho de Deus. Mesmo Jesus dizendo que ele era nosso irmão. Ele veio para dizer que nós éramos também filhos de Deus. Está escrito na Bíblia, né? Ah, Vanilla, você está fazendo uma blasfêmia, né? Eu já ouvi isso também. Mas, gente, está escrito na Bíblia, né? Eu, como uma boa católica, eu li a Bíblia e depois eu fui ler ela de novo com essa outra mente, né? Essa outra visão. E eu fui ler a Bíblia inteira mais de uma vez, tá? Tá lá escrito várias vezes. Então, no curso Milagres, Jesus fala isso o tempo todo. Então, quando você diz aqui, ó, tu és de fato a luz do mundo com tal função. Por quê? O Filho de Deus olha para ti buscando a sua redenção. Ele só não sabe que ele é filho de Deus. E você também talvez ainda não saiba. Mas se você já descobriu que você é filho de Deus, quando essa pessoa que se sentiu lá, baratinha esmagada, né? Sente o nada no mundo e olha para alguém que se apresenta como filho de Deus, ele se descobre filho de Deus. Porque ele diz assim: olha lá, Vanilda, vai julgar um pouquinho, né? Ela tá doida mesmo. Meu Deus do céu. Ela se acha, vão achar essas coisas, né? Mas vai despertar algo na pessoa. Bom, mas tudo bem que ela tá meio maluca falando essas coisas, mas se ela tá ali se achando filha de Deus, eu acho que eu também sou filho de Deus. E começa a criar uma sementinha, porque o mal tem a mesma força, né? Ele tenta usar a mesma força do bem e ele trabalha o tempo todo. Então, por que que a gente não pode praticar também pensamentos do bem? Por que temos que sempre praticar o do mal? Por que que a gente tem que dar força para que a gente é culpado e pecador? Por que não dar força para que a gente é inocente, é filho de Deus? Por que a gente tem que dizer que a gente é filho do pecado? Olha quanta informação, gente, desinformação que nos foi passada. Isso tudo para controle da massa, né? Gente, está travando? Para mais alguém? Não? Não. Então, Gi, é o teu mesmo. É que quando trava, eu aqui consigo saber que está travando, tá? Às vezes muda de lugar, dá uma mudadinha de lugar. Tá. Nós estamos trabalhando aqui, gente, o trauma religioso, tá? Quando eu trabalho com 100, é trauma religioso. Foi bem complexo para mim, levei anos trabalhando com renascimento e ainda pegando para mim o trauma religioso, tá? Então, é normal ter alguns pensamentos e também, de novo, não quer dizer que o que eu estou falando é verdade. É meu ponto de vista, né? Do ponto que eu estou, da minha percepção. Daqui a um tempo eu vou falar diferente. Então, não leve a sério tudo que eu falo. Use para você parar para pensar sobre certas coisas. Como que perde o medo do demônio, né? Olhando para o irmão como filho de Deus. Mas você só vai conseguir olhar para o demônio, que também é uma mentira, é uma invenção, e ele só está se fazendo de demônio porque ele acreditou nisso. Ele carrega uma culpa. Qualquer demônio, qualquer, né, cada nome que a gente dá, né? Porque ele esqueceu. Ele chegou nesse nível de ser demônio, que demônio é o oposto de Deus, né? De filho de Deus. E quando a gente olha assim, gente, me enche o coração de ternura e amor por esse ser. Porque eu digo, gente, ele só esqueceu. Foram tantas coisas. Aí você. É complexo, mas é conhecer a mente desse ser, o coração dele. O que que faz ele achar que ele é um demônio? Porque ele está se apresentando porque ele acredita. É um teatro. E aí nosso papel qual é? É mostrar para ele que ele está enganado, ele é filho de Deus. Mas a gente só vai conseguir sendo também, se percebendo, permitindo que Deus esteja conosco, né? Sejamos Deus e olhando para ele dessa forma. É um processo. Pegue o seu irmão e usa ele
como um meio pelo qual. E às vezes é um irmão bem desafiador, né, Laís? É, eu tenho um irmão que eu uso até hoje como desafio, tá? Só para te acalmar um pouquinho, que leva um tempo mesmo. Ainda até hoje eu tenho um irmão. Então, que daí no final, no curso Milagres, diz assim, que é um relacionamento especial. E parece legal ser um relacionamento especial. Especial quando eu ponho especialismo naquilo. Ele é isso, eu sou aquilo. Ele me fez isso. Nananã, né? Mas eu amo ele. A gente vai dizer, às vezes, em alguns casos, né? Que ainda ama. Esse é especial. Nós vamos transformar isso, através de toda essa mudança, em um relacionamento santo. É quando, gente, a gente não espera mais nada. A gente só ama e é amor. E isso ajuda muito aí no nosso trabalho também, para ajudar o outro, né? Então, o Filho de Deus olha para ti buscando a sua redenção. Porque você está tão tomado de Deus e de amor, que aí ele diz, ele se rende. Ele diz: o que que eu vou fazer perante essa pessoa? Que ela está falando essas coisas, e uma pessoa assim, ela tem uma presença de cura. Na verdade, se eu tivesse nesse nível, eu não precisaria estar falando nada para vocês. Eu estaria aqui, abriria esse vídeo, ficaríamos aqui, pronto. Porque, né, vocês diriam: olha Deus ali naquela imagem. Mas claro que eu não estou ainda, então eu estou tendo que falar essas coisas, né? Estou tentando me convencer vocês, e é isso, né, gente? Foi como foi Jesus? Ele bastava andar pela terra. Ele estava impregnado de Deus, dessa percepção. E ele, com acreditar, ele tinha fé de que ele sendo assim, ele estando impregnado de Deus e dessa confiança, todos também ficariam, né? Mas ele não estava errado, porque daquele momento em diante até hoje, ainda ele faz isso. Ele está fazendo isso através desse livro, através de nós, né, das histórias. E a presença dele, aí falam muito também, né, as religiões, que Jesus voltará. Eu, para mim, depois, gente, de novo, não é, vocês não precisam acreditar em mim, mas hoje, com toda essa percepção, eu digo: Jesus não vai voltar. Jesus está aqui. E não é mais Jesus. Jesus era aquela identidade daquele momento. Hoje é o Cristo. É uma presença crística que está acima de tudo. De tudo. É uma presença crística. E ele não vai voltar. Não é. Pode voltar encarnado? Sim, porque Deus pode fazer o que ele quiser. Mas não é questão de estar aqui presente encarnado. É uma presença de amor. Então, onde estiver o amor, lá ele vai estar. Lá Deus está, lá Jesus está, o Cristo, né? É o amor, gente. Então, é a gente permitir que o amor seja. Então, o Filho de Deus olha para ti buscando a sua redenção. Porque é tão forte uma pessoa consciente do amor de Deus, consciente do amor, consciente de Deus, que ele vai se render. As pessoas vão se render. Ela é a tua para ser dada a ele, pois pertence a ti, a redenção. Não aceites nenhum propósito trivial ou desejo sem significado em seu lugar, ou te esquecerás da tua função e deixarás o Filho de Deus no inferno. Então, olha o compromisso. Se eu ficar acreditando em culpa, pecado, medo, né, diminuindo a mim mesmo, eu não estou deixando só eu no inferno. Inferno é só uma palavra, né? Mas deixando na escuridão, na dúvida, no medo. Eu estou deixando todos junto comigo. Então, quando eu elimino o medo de mim, o pecado, o medo, todas essas coisas, eu também liberto o meu irmão. Esse não é um pedido fútil que te está sendo feito. A ti pede-se que aceites a salvação, para que ela possa ser tua, para que dê aos outros. Reconhecendo a importância dessa função, ficaremos felizes em lembrarmos dela muitas vezes hoje. Então, passar um dia com as afirmações do Um Curso em Milagre, gente, é muito poderoso, tá? No começo vocês vão brigar com isso. Vocês vão, ai meu Deus, como assim eu sou a luz do mundo, né? De jeito nenhum. Beleza, então, se eu percebo que eu não sou, o que em mim me faz perceber isso?
E libera, perdoa, libera, muda. Ah, aquelas minhas atitudes lá, né? Eu tive muitas coisas eu fui mudando, porque eu queria ser essa luz no mundo, né? Ainda quero, né? Ainda quero. Começaremos o dia por reconhecê-la e encerraremos o dia com esse pensamento em nossa consciência. E ao longo do dia repetiremos isso com a maior frequência possível. Então, eu vou convidar vocês para fecharem os olhos. Eu vou falar bem devagar e vocês vão repetindo, tá? E vão percebendo aí o que acontece. Então, nós estamos em um ou mais aqui, gente, tá? Ele está presente. Então, em grupo é muito mais poderoso. Então, fechemos os olhos e vamos caprichar. Abandone todos os julgamentos, todos, e todos os pensamentos. Dê agora um instante a Deus, dos teus pensamentos. Fique com você, presente. Respira fundo. A respiração traz a presença, gente, também. Tira os óculos. Respira bem fundo, solta a respiração e vai repetir, tá? A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Eu sou o meio que Deus designou para a salvação do mundo. Eu agora me coloco a serviço dessa salvação. E agora deixa vir à sua mente uma pessoa, ou até mais, mas uma pessoa em especial que você gostaria de oferecer esse perdão. Pode até ser mais que uma pessoa. E lembre-se de que o Filho de Deus, que essa pessoa ela também é filha de Deus e você também, olha para você buscando a sua salvação. E quem é o seu filho senão o teu ser, o ser de Deus? E agora olha para essa pessoa e fala para ela que você perdoa ela e perdoa a si mesmo pelas coisas que você pensou sobre ela. E perdoa e liberta tudo o que aconteceu por você e por ela. E fala para essa pessoa que ela também é filha de Deus, ela só tinha esquecido. E que agora vocês podem lembrar juntos. De hoje em diante, convida essa pessoa para vocês lembrarem juntos de que vocês são filhos de Deus. E a partir disso, gente, já vamos fazendo as 20 conectadas. Agradece essa pessoa, esse filho de Deus, por esse dia. E vamos fazendo já as 20 conectadas. E vamos soltando tudo, vamos entregando tudo. 20 conectados é 4 curtas e uma longa 4 vezes. Solta bem quando soltar, gente. Entrega tudo. Solta tudo que você sente, as tensões do corpo, o medo, as dúvidas. Entrega tudo para Ele. Deus é em você. Dá espaço para Ele, para ela. Deus é Ele e ela. É a energia do amor. Solta bem. Eu vou pedir para vocês, quando forem terminando,
Solta bem a respiração, não abram os olhos e vão observando o seu corpo. Perceba se há alguma dor no seu corpo hoje. Alguma dor. Pode ser um sentimento também, mas de preferência hoje nós vamos trabalhar a dor. Onde é? E de 1 a 10, que nível de dor que tá? Ok. Aí respirem fundo e podem abrir os olhos. Espreguiçar igual a Mari lá, ó. Que delícia. Solta. Tudo bem. Bem, muito bem, bem, bem. Meu amigo da Yoga do Riso fala isso. Muito bem, bem, bem. Gente, a gente teve esse domingo aí, o domingo terapêutico, né? A gente quase não falou disso. É um dia de servir, de oportunidade de servir, saber o que é servir, porque a gente às vezes está só olhando para o nosso processo. É importante. A pessoa mais importante no mundo somos nós, sim, mas precisamos também aprender a servir. Servir, gente, de qualquer forma, é a maior cura que existe. É poder ter uma oportunidade de me ver no outro. Então, nós criamos aí o Domingo Terapêutico, já está na 48ª edição, e é um dia que a gente criou para não só a gente, mas convidar quem quiser, né, experimentar esse dia de estar a serviço. E às vezes é só de mim mesmo também, porque hoje em dia ninguém tem tempo para si, né? Que seja de si mesmo, né? Então tem pessoas que vão lá para serem servidas e que quando você vai também nessa proposta de ser servido, você também está servindo, né? Porque senão como que aquelas pessoas que estão lá para servir poderiam praticar o servir se não tivesse essas pessoas lá? Então, no final é tudo servir, ok? Mas a gente tem essa necessidade, principalmente da área da saúde, né? Terapeutas, médicos, educadores, né? Mas principalmente que é a questão de estar a serviço, né? Trabalho voluntário, a gente sempre ouve muito isso, né? Até se sente culpado por cobrar o trabalho. Então, essa oportunidade, o terapeuta principalmente, né? Mas se sente, acho que é um trabalho, isso aí também é uma crença, né? Que não deveria ser cobrado, né? Mas, gente, não tem como, a gente precisa viver nesse planeta. Então, a gente pode sempre arrumar uma forma de também então fazer esse trabalho voluntário. Então a gente faz isso aí, é um dia que a pessoa vai lá e pratica esse trabalho voluntário. Desperta muitas coisas, então foi maravilhoso. Tivemos 70 pessoas para o almoço, tivemos 2 chefes e mais pessoas ajudando, fizeram uma comida de chefe, vegana, foi maravilhosa. E, e aí tivemos terapeutas, passaram o dia a serviço. Tem um valor, uma taxinha que a gente cobra, mas se alguém chegar, não tem condições, eu quero fazer, não tem. É aí que tá, né? Está a serviço. A gente cobra um valor porque o Planeta Vida é uma ONG, a gente se autossustenta, né? A gente não é não governamental. E aí a gente também, esse valor a gente ajuda comunidades indígenas, principalmente, né? E faz muitas coisas. No mesmo dia a gente também compartilhou lá 50 marmitas, né? Porque a gente faz comida a mais e depois a gente compartilha. E, e o espaço, inclusive, é ali perto da rodoviária, então é um lugar bem propício, né? Mas
quem está ajudando essas pessoas não somos nós levando marmitas, né? Aí até foi meu filho, foi um dos que foi ajudar a entregar e tal, né? Aí eu falei para ele, né, que fazer isso na verdade, nós estamos aprendendo com isso, né? Porque a gente precisa aprender que a gente não é maior ou melhor do que está fazendo isso. A gente está vendo o quanto nós precisamos evoluir como humanidade, né? Porque enquanto a gente precisa levar comida, enquanto tem pessoas na rua vivendo, como ainda a gente, como comunidade, coletivo, ainda tá muito longe de ser evoluído, né? Porque o ideal é que ninguém passasse fome mesmo, ninguém tivesse nenhuma necessidade, que compartilhássemos todos de igualdade, né? Mas claro que isso ainda é um processo que nós estamos experimentando, né? E é chamado de comunismo. Mas olha só, que sejamos então comunistas, seja lá o que for, mas precisamos ter uma mente pensando sobre isso, né? Se colocar no lugar do outro e valorizar nossas coisas, a nossa vida, né? Tudo isso. Então é um dia para fazer isso. Então, gratidão aqui quem foi. Teve aqui a Vania, que foi. A Maria não está aqui hoje, mas ela foi também. Daqui hoje só. Teve outros, tivemos aí nós fizemos um renascimento em grupo, que eu não indico, mas aí como a gente estávamos em 5, então não é um grupo, né? Tinha apoio, e eu falei para as pessoas, vocês querem fazer? Porque é um trabalho não tão de qualidade daí, né? Porque a gente vai estar tudo num espaço só e tal. Mas foi uma boa experiência, né, Vanir? Foi lindo, as pessoas puderam conhecer e tivemos processos fortíssimos, foi muito bom. Então, gratidão, tá? Você representou aí os nascedores me dando apoio, porque sozinho a gente não faz nada, né? A gente temos que fazer juntos. E é todo último domingo do mês, então fica o convite. Eu sei que tem gente que está longe, podemos criar nas suas cidades, né? Olha, eu e a Helenice, a gente é bem maluca, tá? A gente é capaz. Vocês falaram assim, quero criar aqui, sei lá que cidade. Nós vamos aí e ajudamos vocês a criarem. Porque quanto mais pessoas a gente tiver nesse movimento, ele cresce. É assim, é ação, gente. A mudança do mundo não é o que a gente tem ouvido aí, que é, eu vou ficar em silêncio, vou ficar aqui quietinho no meu canto. Ajuda, oração ajuda, meditação ajuda. Às vezes o silêncio ajuda melhor do que ficar falando e fazendo coisas, né, também contrárias. Mas a ação, gente, é muito importante, né? Tem aí a nosso lema, estou hoje com a camiseta do Planeta Vida. Juntos, nós mudamos um pouquinho o lema do Gandhi. Juntos somos a mudança amorosa e consciente, né, que queremos ver no mundo, tá aqui, juntos, né? E aí a gente incluiu amorosa e consciente porque a gente ficou pensando, porque o dele é juntos, não, não, eu já até esqueci qual é a original. Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Mas vai que você quer ver, sei lá, quer ver mais shopping no mundo, né? Então, aí a gente falou, não, vamos pôr aí um amoroso, vamos pôr um juntos também, né? Para mudar um pouquinho, porque o nosso lema é comunidade, tá? É oferecer estarmos juntos, porque o mundo tem ficado muito separado, a separação, né? A separação tem sido o grande problema, porque as pessoas se acham separadas, e esse separado acha que eu sou melhor que o outro. Que aí estamos de novo aí, né, gente, com fascismo, com preconceito. Gente, não sei se, olha, tô quase achando que nunca foi tão, tão terrível isso, né? É lamentável. Então, é a questão de separação, de se achar separado pela cor, pelo dinheiro, sei lá, pelo poder, né? E é muita besteira, né? Mas tudo bem, vamos lá, que a gente está. Tô aqui perdoando, tô aqui falando, mas estamos perdoando, né? Tudo isso. E a gente quer mostrar para que pode ser diferente.
Então, fica aí o convite para quem gostaria de fazer na sua cidade, a gente pode contribuir aí, vamos criar vários domingos terapêuticos, ou como vocês quiserem, em cada cidade, em cada lugar. E também que vocês venham, a gente aconselha primeiro, antes de criar qualquer coisa, venha passar um dia com a gente servindo, fazendo parte, tá? Ver como é. E não é uma coisa tão simples também, né? Precisa mesmo de união, né? De coletividade. Eu e a Helenice trabalhamos 24 horas por dia quase nisso. Bom, é isso. E o que mais? Ah, tá. Também temos aí, então, de tanto falar nisso, a gente é muito meio ambiente, a gente é muito defensora da questão indígena, sabemos que tem pessoas contrárias, né? A gente ouve muita coisa aí nesses anos todos aí. Então, nós temos aí, conhecemos o cacique Suruí. Ele é conhecido mundialmente, mais do que muitas pessoas que estão criticando, né? Ele é conhecido mundialmente, inclusive na ONU. Ele criou um projeto, gente, que tem um ele colocou é um trabalho com o Google, que é como é que se diz? Coloca um chip nas árvores, sabe? Para rastreamento. Olha só, esse é um dos projetos, tá? Eles têm mais outros projetos de produção, né? Produção de alimentos no meio da floresta, sem derrubar a floresta. Olha como eles são inteligentes, né? E nós, homem branco, uma ignorância total. Então a gente poderia estar indo lá aprender com eles, mas a gente está aqui ainda nessa coisa soberba, né? Então a gente conhece, a gente está falando de um ponto que nós conhecemos, tá? A Helenice já esteve várias vezes e por último ela foi lá e fez um documentário, tá? Então tem um documentário do Planeta Vida lá no meio da floresta amazônica, tá? A aldeia Suruí é uma aldeia dessas últimas, assim, sabe, que foram invadidas e que está sendo, né, invadido pelo homem branco. Então eles ainda têm muito da cultura e conseguiram preservar, conservar. Inclusive a filha dele, a esqueci o nome dela. Ela tá envolvida aí direto, né? Ela é maravilhosa. Depois eu mando aqui para vocês. Se alguém lembrar, é a Suruí. Bom, então nós criamos o quê? Vamos levar as pessoas para a Amazônia. Mais pessoas conhecendo a verdade, né? Que se fala muita besteira. ONGs, né? Os indígenas também fazem isso, também fazem aquilo. É lógico, né, gente, que eles fazem, alguns agem, já estão contaminados, na verdade, né? Conseguimos. Mas existe sim um movimento ainda, e se você for pesquisar, quiser ver de fato, a parte da Amazônia, ou não só na Amazônia, no Paraná, Rio Grande do Sul, que ainda é preservada, é graças aos indígenas, né? É porque eles conservam ainda, senão eu não sei mais o que seria de nós. Mas falar disso é besteira, vocês precisam estudar as coisas, não ficar só ouvindo uma notícia e acreditar nela. E aí, então, diante disso, a gente convida vocês para ir. A gente vai em setembro para a Amazônia, tá? E eles têm lá um lugar que a gente pode ficar. A gente vai ficar dentro de uma aldeia. Muito legal, gente. É muito legal. Só temos 10 vagas, então a gente nem tá divulgando muito. Estamos indo bem devagar. Ah, a Lúcia disse que vai já. Ela não me disse. E eu nem mandei o convite para ela, pra vocês terem ideia, né, Lúcia? Porque a gente primeiro estava esperando passar esse auê todo aí, né? Infelizmente, lamentavelmente, o que está acontecendo não é só os políticos. E não é, é a gente. Todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, né? Então, nós precisamos nos integrar das coisas, né? Parar de ficar alienados. Precisamos, no nosso lugar, no nosso espaço, o que podemos fazer com isso? Eu acho, Laís, se eu não me engano, é 9 dias entre a ida e volta, tá? A gente vai ficar em Porto Velho, vai fazer vai passear de barco ali no Rio Negro.
É um dia só, tá? Vai ficar na cidade de Porto Velho 2 dias, vai conhecer um pouco de cultura ali é mais cidade, né? E depois a gente vai pegar uns 4x4 e vamos para o meio da Amazônia, passar 3, 4 dias, contando de chegada e saída lá dentro, e vamos conhecer de perto isso. É muito poderoso isso, né? É incrível, eu tô muito ansiosa. E vamos conhecer o Cacique Suruí, provavelmente. Esperamos que sim, que ele esteja lá, mas tudo, toda essa cultura, tudo isso de perto, tá? Eles são originais, tá, gente? Ainda tem muita coisa, né? Ok, eles estão aprendendo, eles têm que evoluir para sobrevivência também, né? Mas tem muito original. Eles têm inclusive uma farmácia lá que preserva a cura indígena, né? Não, acho que nós não vamos ver porque lá tudo é muito complicado para chegar, né? E ela fica um pouco longe de onde a gente vai ficar. É um complexo turístico que eles construíram, tá? Então tem conforto. Ai, eu não vou ficar numa aldeia, tá louco? Tem conforto. A gente vai ficar em acampamento de rede, né? Que é como eles ficam. Mas tem para vocês, essas 10 pessoas, tem um lugar, eles vão cozinhar para gente, comida indígena, né? Tudo isso. A princípio não vai ser aplicado o vegetarianismo, o veganismo, né? Porque não vão mexer com a cultura deles. Aí cada um chega lá e se alimenta do jeito que quiser. A gente já avisou, eu falei, olha, a maioria, mas a gente está esperando ver quem confirma. Mas normalmente quem acompanha a gente é vegetariano, então eles vão tentar manter talvez um peixe, né? Mas uma coisa mais assim, aplicar o jejum. A ideia é boa. Não, mas aí tem várias coisas que precisa, né, gente? A vacinação, né? Principalmente Covid, para a gente não ir contaminar eles, né? Não vai ser a gente. Tudo bem que já agora está liberado e tal, mas a vacinação é obrigatória, tá? Então já vão pensando aí os antivacinas que precisa ter. Eu acho que é 2, não é as 4. Eu tenho todas as vacinas. A febre amarela e é indicado outras também, tá? Então, esse é sobre isso aí, e sobre o nosso retiro também, que ainda não confirmou, gente. A confirmação para o retiro de maio é primeiro, sim. Principalmente esse grupo, sim. Ah, mas dinheiro, mas o tempo. Esquece isso. Quando você disser o sim, tudo o resto vai acontecer. Tô falando isso porque eu já tô acostumada. É isso que acontece, tá? Porque a gente também vai colaborar para o sim de vocês, tá bom? O que que precisa fazer uma inscrição de R$ 200 lá no hotel, né? E vocês têm até maio para pagar, que é 1.500, daí já fica 1.300. Então, vão vendo aí, eu tenho certeza que todo mundo consegue. E o retiro em si, aí vocês conversam com a gente, vê como que é mais fácil, quer parcelar num monte de vezes, quer começar a pagar depois, primeiro paga hotel. Pode, gente, aqui tudo pode, tá bom? O mais importante é estarmos juntos. É obrigatório? Não. Mas se eu fosse você, não perderia a oportunidade, tá? Esse ano, esse curso é o único, eu não vou fazer mais um esse ano. Todo ano eu tenho feito 2, não vou fazer esse ano. Eu vou focar nesses retiros e tal, é muita coisa para mim. Então, esse ano esse é o único, esse aqui online, e esse retiro provavelmente vai ser o único. Dessa forma, 9 dias Power é o único, tá? Vai ter outro em novembro, provavelmente, mas é mais light daí, tá? Estamos ainda estudando onde vai ser. Eu queria fazer de novo na Ilha do Mel, mas devido a alguns últimos acontecimentos, eu estou revendo. Né, Laís? A Maria para ensinar o jejum. É, né, Mari? O Matheus, gente, alguém cobra o Matheus, alguma coisa aconteceu que ele abandonou a gente. Matheus, que entende bem do jejum. Ah, tá, eu vou pôr lá no grupo, tá, Ju? Vou pôr no grupo. São só 10 vagas, tá? Vai ser rapidinho a hora que a gente mexer. Então, na verdade, eu mexo na Amazônia a partir de hoje. Então, tem pessoas já interessadas, eu vou falar com elas e já vamos fechar. Então, bora para outra ilha. Eu pensei
Eu pensei na Ilha Bela, né? Ilha Bela, que é de São Paulo ali, né? Mas nós estamos com essas coisas acontecendo ali. Daí eu tinha pensado em Ilha Bela, aí aconteceu toda essa questão ali de São Paulo, né? E na própria Ilha Bela ali. Então eu voltei de novo para Ilha do Mel. Mas agora vamos rever a Ilha Bela. Tem um lugar muito legal lá, né? Eu não conheço. É um lugar que eu não conheço o Brasil. Olha que eu conheço o Brasil praticamente tudo, né? Aí eu vou dar um pulinho lá para a gente ver. Vamos ver como vai ser, mas vai ter em novembro, tá? Eu gosto de fazer numa ilha, porque, gente, a gente se isola do continente, a energia é outra, a água por todos os lados, né? E a gente fica, a gente brinca, né? Finge que a gente está em comunidade e que nada mais existe, é muito bom. Renato, venha para a Amazônia, Renato. Já põe, já separa aí teu cocar, né? O teu arco e flecha, você sabe que eu tenho, tá? Eu tô brincando, mas eu tenho arco e flecha, tenho todas essas coisas, eu amo, gente. Minha avó era indígena, parteira, e depois eu fui descobrir por causa do porquê que eu tenho toda essa conexão, né? Parteira indígena, curandeira, né? Tipo, com ervas. E ela era indígena mesmo, eu vou mandar uma fotinho aqui. Bom, isso aí, gente. Então, acho que é sobre os eventos, né? Isso aí. A Helenice tá também, vai ter uma formação em Ayurveda, tá? Quem se interessa por Ayurveda com a Helenice, valor muito acessível, gente, porque a Ayurveda normalmente é uma fortuna, né? Ela tem formação na Índia, há anos, né? Eu já fiz curso com ela e eu vou participar um módulo, talvez, com ela, né? Não, na formação é retiro. Eu vou estar com ela no retiro dela também levando o renascimento para potencializar, né? Então, Ayurveda com renascimento, ai, 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 é muito power. E no retiro de maio, a Helenice vai estar lá com a Ayurveda, então massagem ayurvédica, né? Trazer essa parte gostosa, alimentação, um pouco da alimentação ayurvédica também, tá? Então a gente vai ter isso aí, os doshas, né? Não sei se todo mundo aqui sabe qual é o seu dosha, é uma coisa importante, tá? Para visualizar aí no dia a dia, até para saber o que come, como se comporta. Então, ok. Então, agora vamos para o trabalho, 9h30 já. Quem leu aí, ou deu uma folhada no livro, Dosha, então, isso aí vai ser melhor explicado pela Ayurveda, né? Eu não vou nem falar, eu sei, mas eu não vou me atrever a explicar isso aqui agora, porque você vai querer saber qual é o seu, e tudo isso tem um processo. Eu vou trazer a Helenice, tá, gente? Tô vendo com ela quando que ela pode, ela vai falar um pouco sobre isso, e ela pode fazer essa. Eu vou até pedir já para ela. Ela vai mandar um questionário, vocês vão preencher. Aí ela vem, fala sobre a Ayurveda e já identifica o dosha de cada um aí. Acho que vai ser bom, tá? E então lá nós vamos ter massagem, gente, com óleo quentinho, massagens relaxantes e massagens para equilibrar os doshas malucões aí que estão tudo fora do lugar. Vamos ter lá, tá? Vocês vão aprender a fazer também, ok? Da Ilha do Mel do ano passado teve, foi muito bom. Todo mundo massageando todo mundo. Quem viu as fotos, né? Sim, o Ricardo, gente, vai passar o óleo, né, Ricardo? O Ricardo tá revendo como passa o óleo, né? Ele tá revendo. Só quem teve ali no carnaval que sabe, né, Ricardo? Não vamos falar nesse assunto. Mas é um gentleman, né? Isso que dá ser gentleman, né, Ricardo? Ser um lord. Dá nisso ser um lord. A reclamação é que ele é muito lord, gente. Mas vamos lá, não vamos entrar em detalhes, que isso é muito íntimo, né? A gente teve um retiro muito íntimo, foi muito legal. Íntimo, que eu quero dizer, foi assim, muito familiar, né? Muito gostoso, cada um falar o que pensava, o que sentia, e brincadeiras. Tanto que foi poderoso daí, porque todo mundo pôde liberar, né? Se entregar. E parecia que a gente já se conhecia há milhões de anos, né, Gi?
A Gi conheceu a gente no Retire. E olha, e ela veio até pro curso, porque dela não conseguimos ficar longe da gente, né, Gi? A Laís também. Essas fofuras maravilhosas aí vieram e, e viram que como a gente é divertido, né? A gente pode fazer mudanças, gente. O convite sempre é. Um dos principais é rir da própria cara, dos próprios problemas e achar tudo tão divertido. Eu sei, a gente aqui convida sempre. É um curso sério, né? Renascimento. Ai, 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 é sério. Fica colocando o dedo na ferida com força, né? E descobrindo coisas. Mas se não for divertido, a gente fica difícil. Então, por isso que eu sou desse meu jeito aqui. Foi assim que eu sobrevivi até aqui. E às vezes eu convido vocês, né, para essa alegria, né, gente? Alegria é a mais alta vibração que tem. Então, nós precisamos rir um pouco. Não rir do problema, né? Fazer, fazer bullying com o outro. Mas daqui a pouco até o bullying fica engraçado. Bom, doce ilusão. Não fiquem imaginando que vai ser assim. Bom, gente, então vamos lá. Quem deu uma olhada naquele livro tão docinho, fofinho, dos traumas? Quem teve coragem? Todo mundo conseguiu dar uma olhadinha, né? Só ler aquilo ali já é uma terapia, né? Já deixa a gente tudo mexidão, né? A Mari, ela é a que ganha mais estrelinha, né, gente? Ela já leu todo o livro. Olha só, nem eu consegui ler aquele livro direito ainda. Assistiu a aula, isso. Assistir também a aula mexe com todo mundo, né? As aulas, cada aula que eu dou é diferente, né? Eu não sei, gente, fazer igual tem professores, né? Pessoas, se eu tivesse que dar aula e fazer a aula dentro de um padrão, eu ia ser mandada embora no primeiro mês, né? Então, sempre vocês vão ver que é diferente. Eu tô sempre diferente também. E então, assistam as aulas, não são iguais, né? E são ótimas. A Ju não conseguiu ainda. Não, beleza. Isso aí pode levar o curso todo, né? Mas é bom, porque agora a gente está falando justamente dos traumas, dá uma lidinha ali. Quando você lê ali, você vai dizer, ai, 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 é aqui que eu me encaixo. Mesmo que você não saiba o seu trauma. Porque aqui todo mundo pergunta, mas e se eu não sei? Você vai saber, porque quando você lê aqui, ali, algum desses traumas, ali diz assim: a pessoa que está dentro desse trauma, ela pensa assim, assim, assado. A pessoa que está dentro desse trauma, ela age assim, assim, assim. Ela faz isso e aquilo num relacionamento. Aí você vai dizer: pronto, eu nasci assim. E você vai perguntar para sua mãe, ela não vai mais poder esconder de você, ela vai dizer, como que você descobriu? Como foi o meu caso, né? Uma pessoa que a mãe pessoa praticou o aborto. Ah, sim, assim. Falei, nossa, e acessei, né, gente? Eu acessei, tá? Não quer dizer que todo mundo, mas eu fui no trauma. Eu olhei, vi minha mãe e meu pai planejando me matar. E eu gritava, né? Imagina o renascedor do meu lado. Não, não me mate, pelo amor de Deus, eu preciso vir. Sei lá, tem que estar aqui, não faça isso. E então, aí a pessoa, imagina, ficou, o que tá acontecendo? Eu falei, eles estão tentando me matar, onde já se viu um negócio desse? E, claro, isso causou o que em mim, né? Eu não sou bem-vinda, eu não deveria estar aqui, eu sou um erro, eu causo problema para as pessoas, eu faço as pessoas sofrerem, né? Eu sou um estorvo, eu deveria estar morta. Tanto que eu tive crise do pânico, né? Olha, eu tô contando de mim, gente, tá? Tive crise do pânico, me curei com o quê? Homeopatia, no começo a homeopatia amenizou porque o médico queria me dar drogas, eu não conseguia entrar no elevador, gente. Eu subia e descia, eu morava no 10º andar, foi piorando, porque os acontecimentos da minha vida, no meu relacionamento, no meu casamento, na minha família, dispararam mais. Eu não sabia que eu tinha síndrome do pânico. Então, um trauma de nascimento forte causa síndrome do pânico. É a base da síndrome do pânico.
tá? Você vai achar que foi um acidente que você teve, uma cirurgia, perda de alguém. Não, isso só dispara. Você entra dentro da memória do teu trauma de nascimento e fica ativo o tempo todo. Então você vai viver como em pânico. Alguém vai me matar. Eu vou morrer. Entende? Daí você fica o tempo todo assim. Também você cria um monte de proteção em torno de você. Lógico. Quem ouve, é aquela pessoa, que frescura, chamam de frescura. Mas, gente, só quem está no esquema que sabe. Quem é que nunca sofreu uma crise de pânico não sabe o que é. É acessar a morte diretamente, tá? É fechar os olhos e dar de cara com a morte. É você estar morrendo todo dia. É horrível, é horrível. E normalmente quem tem labirinto está conectado à crise do pânico, tá? É um desequilíbrio, é um desequilíbrio. Então, tem cura, tanto o labirinto tem cura, muito, hoje aqui não tem ninguém, tá? Mas eu tenho aqui alguns alunos que curaram o labirinto, tá? Desequilíbrio, né? Então, ao mesmo tempo, vem às vezes o pânico e o labirinto. Eu tive isso, então eu sou especialista em curar a crise do pânico. Então, eu atraio o povo do pânico. Mas por quê? Porque eu atraio as pessoas com trauma de nascimento. Quem tá aqui, todos vocês têm trauma de nascimento, tá? Na verdade, todo mundo tem, nascer um trauma, e é bom, mas também tem os traumas envolvidos, tá? Não é que nascer é uma coisa horrível, tá, gente? Acho que nem devia de falar em trauma, mas vamos continuar falando como trauma. Mas os acontecimentos, o despreparo dos pais, a vida que eles tiveram, as dificuldades, o despreparo dos médicos, gente, tá? Isso já é tão comprovado, já falei para vocês que mudaram já a forma, os protocolos como se nasce hoje. Então, hoje não se corta mais o cordão umbilical quando a criança nasce, porque você está respirando por ali. Imagine cortar, interromper aquilo. Você precisa aprender a respirar. Você é um bebê em segundos. Pronto, trauma feito. Quem aqui nasceu desse jeito, mesmo parto normal, foi cortado o cordão na hora que nasceu, tá com trauma, gente. Trauma respiratório, tá? Medo de morrer. Então, o que que é crise, síndrome do pânico? Ninguém gosta de dizer que tem síndrome do pânico, né? Parece que é uma coisa, ai, olha só. Não, todo mundo tem num nível de 1 a 10. Só que alguns, para piorar, né? A mãe tentou aborto, pai batia na barriga, era abusada, a mãe não foi rejeitado, era esperado o menino. Todas essas coisas que vocês estão lendo ali vai acumulando, tá? Aí quando você ainda é criança, você vai sobrevivendo a isso, né? Mas porque você está com energia total, mas vai crescendo, vão acontecendo coisas que vão ativando mais o trauma. Você vai ficando com mais medo, né? Depende de que vida você teve. Então, por que nós temos que entender os traumas? Os traumas são a base da nossa mudança. Nós precisamos, isso é um programa. Nós precisamos mudar o programa, eliminar o medo. Tudo isso criou medo de tudo. Medo de viver, principalmente. Imagine que se você passou por alguma situação quando foi nascer, você tem medo de viver. Viver é um risco. Um médico despreparado criou um medo do masculino, da medicina, né? Então tem muita coisa, gente. Vocês têm que estudar ali. Eu tinha, Vanilda, e tive uma melhor sinuca desde que comecei a fazer as práticas de respiração. A Lúcia, né, ela tinha também crise do pânico. Alguns conseguem identificar, os médicos não conseguem, demoram, tá? Porque não existe um exame para dizer que você está com, né, síndrome do pânico. E às vezes, quando identifico, já é tarde demais. Ó, tinha labirintite, entendeu, gente? Então, não estou falando besteira aqui, ó. Já tem uma aqui confirmando para gente. Com certeza, a Lúcia teve um nascimento envolvendo muitos traumas. Medo de morte. O que é síndrome do pânico? Medo de morte. Aí é uma pessoa que você pergunta, como é que você descobre? Pergunta para ela do que ela tem medo. Medo no lugar fechado?
medo de cobrir o rosto, medo de multidão, medo de ficar sufocado, medo de altura. Altura até nem tanto, né? Mas medo, como ela se sente quando está colocada dentro desses medos? Eu sinto um pânico, ela vai até falar, às vezes, eu sinto um pânico, então ela tem a síndrome do pânico. Ah, mas como já me disseram, mas então eu preciso pular de paraquedas, né? Não, não precisa pular de paraquedas, mas precisa olhar para isso. O que está por trás disso? Entende? Usa isso para identificar o seu pânico. Depois que você liberou, quiser pular de paraquedas para ver se você se liberou disso, ok, eu fiz isso, né? Fui lá no parque e entrei naquele elevador lá do Beto Carreiro 3 vezes, para ter certeza. Bom, imagina uma pessoa que não descia no seu próprio elevador. Aí fui liberando, liberando, aí um dia eu falei, bom, agora eu vou ter que testar isso. Então eu falei, onde é o negócio mais punk? É lá. Não fui pular de paraquedas. Mas hoje eu pularia, eu acho. Então, vocês precisam entender isso. Outra coisa, a pessoa que tem medo d'água. Eu aprendi a nadar, né? A primeira coisa, meu filho com 2 anos já aprendeu a nadar, mas era o meu medo. Meu filho já precisa saber nadar. Aí ele aprendeu. E eu também sabia nadar, eu fazia mergulhos de apneia, né? Mergulhos profundos, assim, até tinha um pouco de medo da água e tal, mas aí fui fazer um curso de mergulho, depois desse pânico disparado, fui fazer um curso de mergulho com, né, profissional. Na piscina que a gente faz o teste ali, aprende ali, faz as técnicas, já me deu uma coisa estranha. E na piscina eu sentada na água. Que coisa louca. Mas por quê? Porque daí coloca aquela máscara, né? E aí o cara lá, o instrutor, começou a falar que se eu mergulhasse a 10 metros e subisse rápido, eu poderia morrer. Aquela informação acabou com o meu curso, né? Aí fui para o mar, para uma ilha, fazer o mergulho, coloquei a cara na água, falei, não vou conseguir fazer, gente, foi desesperador. Então, é umas coisas, eu tô contando de mim para vocês entenderem o que é a crise do pânico, tá? Então, ela vai piorando até que você morre disso. Porque você fica tão em pânico que você vai criando formas de morrer. É muito louco, tá? É muito louco. E você vai ficando sufocado, né? E vai tomando remédio. Não tem remédio para isso, né, gente? Vocês sabem disso. Ó, aqui vou ler a Lúcia. Eu tinha vanilha, tive uma melhora significativa das vibrações, além da tontura, também um zumbido constante no ouvido, povo do zumbido, tá, gente? Zumbido. Então fiquem atentos a esses sinais. A pessoa ela vai negar que tem, porque o médico não falou que ela tem, né? Mas é bom ela olhar antes que ela tenha uma crise. Ela pode ter uma crise em qualquer lugar, e é horrível, gente, a crise de pânico, tá? Né, Lúcia? Agora está tudo sob controle, sem tontura, sem zumbidos, ó, a respiração, tá? Respiração. é, Cadê aqui? Me perdi. Tinha labirintite, síndrome, só uma vez. Só teve uma vez, eu tive muitas, então eu sou bem experiente nisso. Então, às vezes eu ia fazer limpeza de pele, depois que a coisa disparou bem, né? A moça tentou colocar no meu rosto o lance lá, eu saí correndo. Até hoje ela tá me esperando eu voltar. Fui no dentista, ele foi só pôr aquele negócio na boca, gente. Eu tive que mandar ele arrancar tudo. Então, eu lembro de cada coisa. Hoje, agora, recentemente, eu consegui ir num dentista sem sentir nada. Demorei muito tempo para liberar tudo. Então, isso vai liberando aos poucos. Você não acorda um dia sem medo nenhum. Você vai fazendo testes, e daí tô com medo. Aí eu comecei a fazer testes assim. Se eu morresse hoje? Porque daí eu comecei a acessar mortes enterrada viva, tá? Eu comecei a acessar mortes de todas as formas, vidas passadas, tá, gente? E acessei a morte no ventre da minha mãe. E eu descobri que a morte é só uma ilusão, de qualquer forma, é só um medo. A Mari teve labirintite depois que o pai da Nanda morreu, tá? O pânico está sempre ligado à morte, tá? Medo de morte. Então, esse é o nível mais alto de trauma.
é medo de tudo, né? Medo da morte, gente. Ânsia inconsciente de morte. E isso leva a você ter vontade de morrer. E praticar isso inconscientemente, tá? Fora, você vai começar a observar que você tem pensamentos de morte, vontade de morrer. A mente começa a sugerir formas de morrer também. Porque como a gente está trazendo essa consciência, vocês vão começar a perceber, só que isso já fazem faz tempo, só que nunca notaram. Tá? Então começa a observar o pensamento de vocês, vai vir pensamentos sobre morte. Vocês só estão descobrindo o que estava aí dentro. Não é nada, não é o renascimento que está pondo isso na tua cabeça. Na verdade, o renascimento está te tornando consciente, porque agora você se sente seguro para poder olhar para isso, tá? Pessoal que apaga muito também, já é também, é uma pequena morte. Entende? Os apagões, pequena morte também, gente. Desmaios, todas essas coisas aí. E tá tudo relacionado com esse livrinho aqui. Tá. Então, deixa eu ver o que que eu tinha proposto, que é isso, né? A gente falar sobre um pouco sobre isso. Alguém aí gostaria de falar? E hoje eu gostaria de fazer também uma técnica, pegar um de vocês aí. Quem tá com dor aqui hoje, gente? A Ju já levantou a mão, o Reinaldo também. Aí, os dois passaram por renascimento essa semana. Na verdade, essa dor estava aí, né, gente? Vocês só despertaram, tá no quadril. Então, vocês só despertaram com o renascimento a dor. Agora já estão conscientes da dor. O que que acontece com a doença, gente? A dor tá lá e a gente perdeu tanto contato com o corpo e com a consciência do nosso corpo e da nossa mente que a gente não percebe. Então, quando trouxe, a gente fez esse movimento, respirou, né? Olhou para tudo, vocês se tornaram conscientes. Agora vocês não querem mais estar com essa dor, lógico. Ela parece que ficou maior, mas ela não ficou maior, tá? Ela só vocês disseram para ela, ok, agora aparecer, eu olhar para você. Tá, da Juliana, um pouco de rigidez, tá? Como que tá? Em que nível tá, Ju, o teu quadril de dor? Então, eu sinto dor quando eu acordo de manhã, né? Eu acordo já incomodada com a dor do quadril. Vem da noite, né? Noite eu durmo bem, eu durmo super bem, mas se eu acordar eu já não durmo mais, porque ela tá ali me incomodando. E eu começo a procurar posições, né? De um lado e do outro, que eu sinto que tá pegando meu ciático, né? E, e aí na sexta eu comecei, na sexta, ontem, eu comecei com muita dor aqui, assim, sabe? Que eu senti que eu tava virando demais, eu senti dor no pescoço, enfim, né? Olhando para um lado e para o outro, senti essa rigidez aqui no pescoço. E, então tá. E o Reinaldo, como que tá, Reinaldo? O que que é a tua dor? Vamos ver, eu vou pegar um dos dois, eu vou fazer de modelo e vocês vão na cola aí, tá? Então, a minha Aproveitem. dor está na região da cirurgia, né? Eu estava bastante reflexo ainda, em volta do corte e tal, e, e eu senti que eu tenho tido umas pontadas à noite, dormindo, que eu não estava tendo. Estava dormindo bem, e agora à noite começa a tá me incomodando mais do que o normal. Mas Porque você já faz quanto tempo você fez a cirurgia? vai fazer um mês, dia 7. Não poderia estar doendo mais, né? É, olhando pelo, pelo certo da coisa aí, né? Da medicina. E você não tá quente, vermelho naquele lugar? Como é que tá? Não, tá bem, assim, a recuperação tá boa. O que eu sinto é que tá começando a mexer muito no meu emocional, tudo isso que a gente está fazendo, né? E tá vindo muita lembrança, muita coisa, muito acesso, e aí eu fico um pouco ansioso nessa situação, daí eu começo a sentir um desconforto na região. Entendi. Tá. Então, ó, como só tem dois, se tivesse mais, aí a gente escolher um. Mas como tem os dois, nós vamos fazendo os dois. São dois casos diferentes,
não tanto, mas são dois casos, tá? Para vocês perceberem hoje como funciona, né? Gente, ainda não é para vocês praticarem, porque nós ainda vamos dar essa aula. Mas eu gosto de a gente já começar a fazer, né? Vamos começar aí, não vamos perder a oportunidade de liberação, né? A gente tem bastante liberação aí nesses 5 meses. Pode falar, Lúcia. Nilda, a Ju falou uma coisa que me despertou aqui. Eu ando sonhando muito, mas muito, muito, muito mesmo. Inclusive, depois na quinta-feira, eu esqueci de te falar que naquela semana eu sonhei que eu mesma estava grávida, né? E eu percebo que eu acordo quase todos os dias com dor de estômago. Depois passa, eu tomo chá de espinheira santa, porque às vezes dura, fica um pouco mais, mas que nem hoje mesmo eu acordei com dor de estômago. Aí fui, tomei um chá, melhorei. Eu não sei se é porque eu venho sonhando muitas coisas e eu tô desandada do intestino desde quinta-feira. E aí eu acho que pode ser essa questão do estômago, desse montante de sonhos que eu tenho. Sim, tá mais para o teu estômago tá criando esses sonhos do que os sonhos criando problema no estômago, né? Aí o que é sonho e o que é acessando memórias espontâneas, porque a gente está agora ativando, né, gente? Tá ativando as memórias aí, tá mexendo com o caldeirão. Então, à noite, nós vamos ter acesso a memórias espontâneas. Nos sonhos e até de dia. No dia a dia vai começar a vir memórias, percepções, né? Parece que a gente tá maluco. Mas é que isso aí são as memórias que estavam lá fervendo, apertados, escondidos que estão vindo, né? E para você poder liberar essas coisas, fazer também, porque assim, você mexe num ponto, vem coisas para você fazer a conexão com aquilo. Então, observem seus sonhos, né? E observem os pensamentos que vão vindo, as coisas que as pessoas vão falando, que vão vir, às vezes, tias, parentes, ou sei lá, coisas, até um filme, às vezes vai fazer, você vai começar a fazer conexões, né? Ontem eu atendi a Laís e foi bem forte, né? Assim, foi bem um trabalho bem legal, bem intenso. E aí é muita coisa, né? Aí nós duas, minha nossa, né? Quanta coisa. E claro, eu não vou ficar dando resposta porque eu não sei, é o processo de vocês, igual agora você falou, né? Estômago. Eu não vou dizer nada se é isso ou aquilo, porque cada caso é um caso, mas aí à noite eu dormi pensando nisso, lógico, né? E aí eu me conectei e vem resposta, porque a gente começa a fazer conexões com uma sabedoria, isso, né? Uma, a gente faz conexões e vem umas informações que a gente diz assim, isso aqui está clareando algumas coisas. Então, clareou umas respostas sobre o que ontem eu fui dormir pensando, né? E daí eu contei para ela também, ela falou, faz sentido. Então, entende, gente, que vão vindo respostas para a gente. Então, fiquem atentos nos pensamentos, nos sonhos, naquilo que as pessoas contam, e vão também investigar. Se a mãe também é bloqueadora, não quer falar, fala, liga lá para uma tia, liga para um tio, né? Vão investigar as coisas. Porque à medida que vocês vão encaixando as peças, elas vão. É igual aquele jogo lá, Tetrix, né? Vai encaixando e a coisa vai sumindo, né? É assim, porque aquilo só está acontecendo porque não aquilo está inacabado, aquilo está ali querendo te lembrar algo. E aí vem para o corpo. Quando está no físico, é sinal que já faz tempo. Então, nós temos trabalhos de renascimento fora, não físico e com o físico. Com o físico, a gente diz assim, já manifestou no físico, já está registrando no teu corpo, entende? E tem outra, gente, às vezes uma cicatriz também fala sobre um, um pessoas que tiveram cordão enrolado no pescoço, normalmente elas têm, começa a aparecer faixas assim no pescoço. É bem louco, tá? E aí conecta com outras coisas também, né?
vidas anteriores, morte por enforcamento, suicídios. Então aqui é bem interessante, começa o corpo, ele vai manifestando na gente as coisas, sentimentos, sensações, igual ela, quadril, entende? Ah, mas eu fiz a sessão, foi tão maravilhosa, liberou um monte de coisa. Gente, é muita ilusão querer você. Aí já é iluminação de uma vez. Pode acontecer, pode, né? Mas eu acho que nós não estamos tão preparados. Então, as coisas ainda vão resistir. E ainda bem, porque se o quadril dela não fala e não diz que está doendo, ela não vai olhar para o que ainda tem que olhar. Então, o quadril só está dizendo: ei, tem coisa aqui ainda, minha filha, não pensa que está tudo certo. Entende? E o Reinaldo, lá, a cirurgia. Talvez, o certo seria você ir no médico fazer um exame, tá, Reinaldo? Pode ser que alguma coisa aí não tá bem, porque não é certo também. Então, gente, eu nunca descarto ir no médico fazer um exame, tá? Ah, agora eu sou uma pessoa espiritualizada, sou da terapia, não vou fazer mais exame. Não, não, porque não subestime, né? Ainda a nossa a nossa inconsciência, porque ainda estamos criando coisas no nosso corpo, pode estar inconsciente, então temos que saber o que que nós ainda estamos criando, né? No nosso reflexos no nosso corpo. Então, assim, uma das coisas é ir procurar o médico, tá, Rinaldo? Já vou dizendo. É bom porque você fez cirurgia, é recente, essa altura já não devia. Não, uma dorzinha ou outra vai ter. A cirurgia é uma coisa que dói a vida inteira, às vezes, né? Aquele lance, esfriou, vai doer, fez um movimento, tá ali se curando, os pontos, eu não sei quantos pontos você teve, em que nível, se ela foi um apêndice que estourou ou não, teve que fazer limpeza. Qual foi o nível da cirurgia, né? Porque falam assim, apêndice vesícula é simples. Depende, nem simples. Nenhuma cirurgia é simples, tá, gente? Se você fez uma unha de desencravar, fez uma cirurgia de desencravar a unha, é um trauma. Toda cirurgia tem um risco e tem alguma coisa, tá? Então, não vamos subestimar nenhum resultado de exame. Eu vou ignorar, porque primeiro ouço muito assim, não tenho tempo para doença. Eu vou fazer lá meus chazinhos, isso já resolve. Não é assim. Cuidado, muito cuidado com o que você está criando, tá? Ânsia inconsciente de morte, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, me dói o joelho. A Mari, enjoos. Gente, aqui é chakra, plexo solar, tá? Nós vamos ter um módulo para falar disso. Por isso que eu falo, já vão dando uma estudada, quem aí não é médico, quem não estudou, estuda anatomia humana, estuda também, já vai olhando as glândulas, né? Do corpo, né? Aí nós temos as principais, umas que são principais, né? Em cada chakra, é bem impressionante isso, tá? A medicina chinesa, lá oriental, não estudou tudo isso, a indiana, de graça. Não é à toa que o chakra é aqui, e aqui tem uma glândula, aqui tem outro timo, né? Aí nós temos o pâncreas, que é responsável, o pessoal aí do estômago, vesícula, estômago, fígado, a glândula responsável é o pâncreas. E desequilibra esse chakra aqui, que é o plexo, tá? Então, se essa glândula está desequilibrada, e o que desequilibra? Então, nós vamos estudar tudo isso aí, tá? Mas o enjoo está ligado ao estômago, ali, ao plexo solar, né? O que que causa enjoo? Além do próprio enjoo, né? O que que causa enjoo, tá? O que que tá mexendo aí? Coisas que te enjoam, coisa que te causa repulsa, né? Aí a raiva, o medo causa enjoo, né? Ele vai mexer toda isso, as emoções, e principalmente aqui emoções mais fortes, né? As emoções mais fortes, medo, raiva, síndrome do pânico, vai afetar o estômago. Então, a gente tem que entender um pouco, porque como que eu curo o estômago? Não é só com chazinho,
né? Então eu tenho que entender que emoções estão ligadas a essa parte do corpo também, como que isso. Então tem toda, gente, isso tudo tem um estudo, tá? Então, por que que a Lúcia tá, né, com essa questão do estômago? E claro que o estômago vai causar dor de cabeça, vai perturbar o teu sono. Então, vamos cuidar dele por enquanto, enquanto não descobre tudo a fundo. À medida que você vai liberando as memórias de raiva, de medo, o estômago vai se curar. Então, por que que eu preciso descobrir a raiva que eu carrego e o medo que eu carrego? Porque senão isso vai causar problema. É assim que a gente morre e fica doente. Esses sentimentos causam tudo isso. E vão causando rigidez. Eu vou ficando rígido, velho, cansado, fechado, morre. Entendeu? Então, por que que eu solto? Porque eu vou relaxando. Uma pessoa sem medo é sem doença. Medo, né? Relaxamento e doença não cabem no mesmo espaço. Então, a ideia é que é relaxar. Pessoa com medo e com raiva vai ficar doente. Uma pessoa que vai perdendo o medo e a raiva não fica mais doente. Estão entendendo? Vai ficando rígido, vai dando problema no quadril, no joelho, no ombro, né? Ai, o peso. Claro, né? Carrega o mundo. É lógico que vai. A tendência é você carregar peso e ainda às vezes bolsas. É uma pessoa que quer levantar as coisas, não pede ajuda, quer ser a fortuna, principalmente as mulheres. Eu aprendi a pedir ajuda para os homens. Eu acho assim, os homens eles têm um físico preparado para isso. Para que que eu vou bancar a fortuna? Vou levantar essa mesa, vou fazer. Eu não faço faz tempo, tá, gente? Se tem um homem próximo de mim, eu acho é uma oportunidade para eles. Eu vou me colocar na. Vou ser feminina, vou ser delicada, e vou pedir para eles: você pode me ajudar aqui? Eles vão adorar, gente, entende? É o equilíbrio do masculino, do feminino. Eles escolheram vir num corpo masculino, a gente escolheu vir num corpo feminino. É lógico que tem diferenças, né? É essas diferenças aí. A pessoa morta tem uma aparência bonita. De certa forma, sim. Mas também ela tá dura, né? Aperta ela lá pra ver. Tá. A Vani tá rindo. Né, Vani? De tanta rigidez, ela morreu, né? Então, a rigidez nos mata, né, gente? A rigidez nos sentimentos, no movimento, fica lá sentado assistindo, né, televisão, não fala com ninguém, rígido, rígido, autocobrança, vai ficando. Aí, as pessoas com artrite, artrose, né, gente? Vai virando um zumbizão. Tá, gente, vamos lá. Sem viagem, né? 5 minutos para um xixizinho aí. E, e daí vamos fazer uma liberaçãozinha aí desse povo aí, que eles já estão no movimento, ó, é bem o povo do movimento, né? Então nós vamos fazer com a Ju e com o Reinaldo. Olha se tem. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Como está sentindo? Como é que você vai entrar na cozinha?